Que Deus nos abençoe. Vamos ler Mateus 3,11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos orar um pouquinho? Senhor Deus, te damos graça por esse momento, por esse culto. Nos abençoa nesta noite. Unge os lábios que vai falar a tua palavra e também os ouvidos, Senhor, que ouvirão a tua palavra, Deus. No nome de Jesus Cristo, nós oramos e pedimos as tuas bênçãos. Amém. Amém. Pode sentar. Vamos falar nesta noite, por um momento, sobre o batismo do Espírito Santo. O que ele é, qual a evidência de que eu tenho. Vamos entrar um pouquinho nesse assunto. Porque a gente vê tanta coisa tola, né, ao ouvir as pessoas falando sobre isso na internet, que dá até náusea em ouvir, né? Tantas coisas que eles não sabem realmente do que estão falando. Uns falam que o Espírito Santo é dom de língua, dom de língua. Outros falam que o Espírito Santo, a pessoa já, quando crê, já o recebe. Né? Que não é uma coisa que vem depois, mas quando a pessoa ali crê, quando ela é santificada, ela já tem tudo isso com ela. E outros falam que isso e mais aquilo é tanta coisa que, né, que não há realmente sentido no que eles falam, não é mesmo? Falar que a pessoa quando crê já tem o Espírito Santo, como que pode, né? Como pode ser isso? Se a Bíblia fala diferente disto? Por exemplo, vamos ler Lucas 22, para você ver uma coisa interessante aqui. Né? Lucas 22. Fala ali que Lucas 22, Jesus já tinha ressuscitado dos mortos. Então ele fala com Pedro. Pedro já tinha expulsado demônios, né? Já tinha sido santificado. E Lucas 17, né? Lucas 22, versículo 31 nos fala. (22, 31). Diz também o Senhor, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então Pedro ainda não era nem convertido. Ouvi falar que alguém falou, um teólogo falou na internet, estava vendo lá, que quando você se converte, você recebe o Espírito Santo. Mas o que é a conversão? Aí que está a coisa. Pedro já tinha conhecido Jesus, já tinha recebido a justificação, já tinha recebido a santificação. Em João 17, Jesus fala: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, em Lucas 10, ele tinha saído ali com os apóstolos, expulsado demônios, voltou feliz da vida ali. Senhor, os demônios nos sujeitam através da sua palavra, toda aquela alegria toda. E, no entanto, ele ainda não tinha o Espírito Santo. E eu ouvi também outra tolice lá que me deixou assim, né, meio triste, porque ali quando Jesus assopra sobre o Espírito Santo em São João, São João 17, mais ou menos por ali, Jesus assoprou sobre o Espírito Santo, falou que ele já tinha o Espírito Santo. Não, ali foi uma promessa, assoprar ali, se você for no grego para ver, é uma promessa, Jesus fez uma promessa, né? Vai ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Ficar em Jerusalém.
E os apóstolos foram para Jerusalém e ficaram lá vários dias, lá em Jerusalém. 50 dias, né, mas 40 dias para ser mais exato. Jesus ressuscitou e ficou 40 dias ali, andando no meio dos discípulos, e depois falou para eles, né, esperar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Eles foram para Jerusalém e ficaram ali 10 dias, na verdade, né, porque a palavra Pentecostes quer dizer 50 dias depois da Páscoa. Jesus morreu na Páscoa. Ressuscitou, ficou 40 dias com os discípulos e depois foi ascenso ao céu. E os apóstolos foram para Jerusalém, ficaram ali no cenáculo 10 dias, esperando a descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo desce em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 nos fala do dia da descida do Espírito Santo. Vamos ver um pouquinho aqui Atos 2 para nós termos uma base do quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? E para que foi dado o Espírito Santo? Né? As pessoas fazem muita confusão com isso. Né? Vamos ver aqui, Atos capítulo 2, começa assim. Atos capítulo 2. E cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, como um som, né? E encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O que você acha que é essas línguas de fogo que foram vistas sobre eles? O que você imagina que seja? Foram vistas sobre eles, aqui ó, o versículo 3 fala, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O que é isso aqui? Essa língua de fogo? As pessoas pensam o quê? A religião pentecostal pensa o que desse versículo? Que essas línguas de fogo eram idiomas. Estavam falando, entendeu? Falando línguas diferentes, mas aqui no grego, aqui, se você for no grego aqui, essa língua quer dizer realmente língua, né? Literal, né? De fogo, só que é de fogo, foi visto ali, língua de fogo. Ou seja, o Logos de Deus, a coluna de fogo que apareceu para Moisés, lá no deserto, que falou para Moisés, vá libertar meu povo do Egito, naquela sarça ardente, e Moisés perguntou, mas quem és tu, qual é teu nome, Senhor? Diga que eu sou, vos enviou a voz. O Logos de Deus, né? Que ele é o Logos, é o Verbo de Deus. Né? Então essa coluna de fogo desceu ali, repartiu ali em pedaços, né, língua de fogo, pedaços de fogo sobre cada um. Não é que veio ali idiomas nesse versículo, gente. Olha, tenta entender aqui o que a palavra está falando. Né? Tenta compreender. Ore a Deus para você entender o que é o batismo do Espírito Santo. Porque sem esse batismo, você não pode ser arrebatado. Isso é forte dizer? É forte, mas é essencial para você. Porque se você não receber o batismo do Espírito Santo, você tem que receber o Espírito Santo, ou você não vai subir no arrebatamento. Ou você não faz parte dessa igreja de Jesus Cristo. Por quê? Porque Paulo fala em 1 Coríntios 12, por um espírito
Somos todos batizados nesse corpo de Cristo. A única forma de você entrar nesse corpo de Cristo, nessa igreja, porque a igreja é o corpo, a cabeça é Cristo, a única forma de você entrar nesse corpo, nessa igreja, é através do batismo do Espírito Santo. A única forma de você entrar nessa igreja. Você percebe a importância de você compreender isso? Porque como que você vai receber algo que você não conhece, que você não quer receber, você não anela receber? Jesus falou, quem tem sede e fome de justiça, será farto. Mas tem que ter essa sede, essa vontade de receber. Mas se você não souber a importância, né, a importância disto, você não vai nem se importar com isso, igual Esaú fez, vendeu a sua primogenitura. Uma das coisas que o batismo do Espírito Santo é a primogenitura, aquilo que te dá o direito às bênçãos de Deus. Né? Vamos falar isso hoje. O que é o Espírito Santo? Quem que ele é? Para começo de conversa. Quem que é o Espírito Santo? Diz que é a terceira pessoa de uma suposta trindade. Isso é o que eles falam do Espírito Santo, que ele é uma terceira pessoa. Isso é verdade? Ele é uma terceira pessoa? Diz que tem o Pai, depois tem um outro que é o Filho, e uma outra pessoa, que é o Espírito Santo. Agora, isso é real? Se você for em Mateus, eu ganhei essa Bíblia hoje, Scofield, hoje é dia dos pais, então a minha esposa me deu isso aqui de presente, eu não estou conseguindo mexer muito bem nela, é um pouco grande, né? As letras são menorzinhas por causa do estudo que tem aqui, mas Mateus 1, versículo 18. Quem achar pode ler, por favor. Mateus 1, 18. Vamos ver quem que é o pai de Jesus. Mateus 1, 18. Ali nos fala quem que é o pai de Jesus, né? E esse povo vai levar uma surpresa agora ao ver, né? Quem que é o pai de Jesus. Porque eles falam que o pai de Jesus é uma pessoa, né? É a primeira pessoa. Depois tem o Jesus, que é o Filho, que é a segunda pessoa. E depois tem o Espírito Santo, que é a terceira pessoa. Mas Mateus 1, versículo 18, nos fala quem que é o pai de Jesus. Alguém achou? Pode ler em voz bem alta, por favor. Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Amém. Achou ter concebido do Espírito Santo. A mulher concebe do Pai. E aí falou bem claro que o Pai, né? Que o Pai de Jesus é o Espírito Santo. Então não é a terceira pessoa, gente. Vamos abrir nosso entendimento, né? Deixar Deus abrir nosso entendimento para a palavra de Deus. Ah, mas não é. Mas como que não é? Se você ler Gênesis capítulo 1, fala o quê? O Espírito do Senhor, né? O Espírito do Senhor, ele estava sobre a terra e disse, haja luz e houve luz. Gênesis 1. E se você ler em João 4, 24, por favor, pode também alguém para mim. Só João 4, 24, você vai ver quem que é Deus, quem que é o Espírito Santo. João, por favor, acha para mim, João 4, 24. Enquanto eu termino de ler aqui. Pera, eu estava lendo com a escritura mesmo, então deu uma... Deixa eu ver aqui. Coríntios, capítulo 12, 13. Deixa eu ver o que ele diz. 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Então nós fomos batizados em um espírito. O que a palavra batismo significa? Emergido, né? Submergido. Agora, como que as pessoas podem... Então, que nós entramos, somos submergidos nesse corpo, nessa igreja. O corpo de Cristo é sua igreja.
é sua igreja. Então nós entramos nesse corpo. Agora tem pessoas que falam que tanto faz, né? Tanto faz, não importa, de qualquer maneira. O batismo mesmo nas águas, né? A própria palavra diz imersão, entrar ali, ser sepultado nas águas. Mas hoje várias igrejas batizam por aspersão, né? Aspergir água na cabeça da criança. Que absurdo. Batizar criança, que nem sabe, a Bíblia fala, quem crer for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então tem que crer. E para crer não tem como ser criança, tem que ser adulto para entender e crer. Né? E batiza ainda por aspersão, mas a própria palavra batismo quer dizer imersão. Como que o povo pode ser tão cego dessa maneira? Né? Mas daqui a pouco não vamos dizer a evidência do Espírito Santo. E você verá que é por isso que eles não creem, porque não tem essa evidência neles. A evidência não é falar em línguas, como nós vamos chegar daqui a pouco, e também nem é o amor. Alguns acham que é o amor, por causa de ser o primeiro dom, o dom mais importante. Porque Paulo fala isso, né? Aí que eu tivesse fé que transportasse os montes. Aí que eu tivesse, né, tanto dinheiro e desse para os pobres, e falasse em línguas e tanto mais, e não tivesse amor, eu nada seria. Né? Muitos acham que é o amor, mas nós vamos ver que tem algo que a evidência é outra coisa. E você vai ver por que as pessoas não conseguem crer. Porque não nasceram para isso, ou seja, eles não têm esse amor, essa fome por Deus em seus corações. Né? Eles não têm isso. Eu estava lendo, eu lembrei agora. É Atos 2 que eu estava lendo. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram... Alguém achou São João 4:24? Pode ler, por favor, em voz alta. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então Deus é Espírito, tá vendo? Então Ele é o Espírito Santo. Não existem duas pessoas aí. Você vê como as pessoas fazem confusão? As pessoas fazem confusão. Eu não sei como que a cara consegue ver três pessoas. Se você adora três, você adora três deuses. Não tem como três pessoas formarem um Deus somente. Não há maneira disso acontecer. Mas eles torcem a Bíblia, torcem aqui, torcem lá, né, para poder colocar essa coisa pagã. Eles são pagãos. Satanás fez o povo virar pagão, adorar três deuses e pensar que estão adorando um Deus somente. Mas eles adoram três deuses. Mas Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Como você diz, mostra-nos o Pai. Então a Escritura toda mostra que Jesus foi Emmanuel, Deus conosco. E o próprio lá no Velho Testamento já falou, Isaías 9:6, né? Ele será chamado Emmanuel, Deus conosco, o Pai da eternidade, o príncipe, o príncipe, né? Pai da eternidade, príncipe da paz, filho forte, o filho, né? O Deus forte, um filho é um pai, o Pai da eternidade, você vê? A mesma pessoa, por isso que ele falou, não vou deixar ele órfão, né? João 14, que deixa órfão é pai. Que deixa órfão é pai. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora sim, agora já é outras línguas. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada uma os ouvia falar na sua própria língua. Eles não ouviam a pessoa falando em línguas estranhas, eles ouviam falando na língua dele. Você capta isso? Eles estavam ouvindo uma língua estranha. Eles estavam ouvindo a língua que eles tinham nascido. Né? Que eles falavam aquela língua. É igual nós, a gente estava ouvindo eles falar. Se nós estivesse lá, e tinha com certeza alguns irmãos que falavam português, talvez, não sei, acho que não, né? Mas se estivesse lá, iria ouvir eles falar em português, não iria falar em línguas estranhas.
porque cada um ouvia falar nas suas próprias línguas. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Está vendo? Não havia língua estranha aqui. Eles ouviam na língua que eles haviam nascido. Partos, medos, elemitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Pontoásia e Frígia, e Panfilha, né? E assim vai. Então aqui você vê esta maravilha aqui. E quando chega em Atos 2:38, aquelas pessoas vendo aquele sinal, aquele milagre, né? E Pedro levantou ali e falou em hebraico, mas todos ouviram em sua própria língua em que era nascido, viram um milagre ali, uma coisa assim que ouviu um homem falando numa língua e todas as pessoas de língua diferente entendiam o que ele falava. Todos ficaram abismados e perguntaram: varão, que milagre é esse? Que sinal que é esse? O que eu faço para ser salvo? Porque vocês têm algo aí que eu quero também, né? E Pedro falou, no versículo 37 nós lemos, Atos 2:37, e ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Singular, o dom, não é os dons, mas receberei o dom, o próprio Espírito Santo. Porquanto a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então a promessa do Espírito Santo é para vós, judeus. Porque a promessa diz respeito a vós, judeus, a vossos filhos judeus, e a todos que estão longe, gentios, e a tantos quanto Deus o Senhor chamar, gentios judeus, e judeus também. Então, para receber, o que você tem que fazer para receber o Espírito Santo? Está aqui, Atos 2:38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, para receber o Espírito Santo, tem que ser batizado no nome de Jesus Cristo. Olha que maravilha, né? Você saber disto. Porque se você batizar nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, como que você vai receber o Espírito Santo dessa maneira? Batizado de uma forma errada? Você pode dizer, mas os apóstolos batizaram como? Da maneira que está aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus não falou em Mateus 28:19? E de todas as nações batizando, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Será que os apóstolos erraram? Mas está falando aqui que eles estavam com o Espírito Santo neles. Então não era eles falando, era o Espírito Santo falando. Então não houve erro algum dos apóstolos. Você acha que os teólogos hoje estão certos? Os apóstolos estavam lá com Jesus e erraram? Que cegueiro! Como é que a pessoa pode falar uma tolice dessa, que os apóstolos erraram? Quem deu errado são os teólogos de hoje. Os teólogos, essas denominações todas, estão fora da palavra. Simplesmente isto. Mas como explicar aquilo então? Simples. Jesus falou, indo batizando no nome singular. Não falou nomes no plural. Nome, um nome. Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se fosse 3 nomes, teria falado batizando nos nomes, no plural. Mas ele falou nome singular. Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer o quê? Quer dizer que Pai não é nome. É um título. É um ofício. Filho não é nome. É um título. O Espírito Santo não é nome. É o que ele é. Ele é o Espírito Santo. Então, qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Esses são títulos. Você não pode chegar lá, é igual um cheque. Você vai pegar um cheque e vai colocar o nome lá, advogado no cheque. Ou engenheiro no cheque.
Não, você tem que pôr o seu nome, não o seu título que você é. Se você pôr lá alguma outra coisa e não pôr seu nome, ou pôr um título, o banco vai devolver o seu cheque. E a Bíblia é bem clara ao falar que no céu, debaixo dos céus, não há nem outro nome pelo qual devamos ser salvos. Somente nesse nome que há remissão de pecado. Somente nesse nome que há remissão de pecado. Então o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Por isso que os apóstolos batizaram no nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha a chave do reino de Deus. E aqui ele abriu a porta para os judeus. E quando chegou em Atos 8, ele abriu a porta para o povo samaritano. Atos 8:12 fala assim: mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Por quê? Porque batizaram no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ainda falta o outro povo, o terceiro povo, que é o povo gentio. Isso está em Atos 10. Ali também Pedro vai e abre a porta do reino de Deus. E nessa última era também, isso também foi restaurado hoje para nós, né? Esse batismo, para você entrar no reino de Deus e receber o batismo do Espírito Santo. E Pedro chegou na casa de Cornélio, que era um gentio, né? Depois daquela visão do lençol, parecendo animais ali, Pedro falou: eu não como animal imundo desde que nasci. E Deus falou: não faça imundo aquilo a que eu santifiquei. Vá para os gentios, porque eles tinham dificuldade para com os gentios. E Pedro foi lá e pregou para eles o evangelho. E no versículo 44 do capítulo 10, está escrito: e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados, esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias, batizado também no nome do Senhor. Do Senhor. Então todos eles eram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. É apenas títulos, né? Ofícios da mesma pessoa. Mas o nome do Pai, do Filho e do Espírito é Senhor Jesus Cristo. É nisso que você tem que ser batizado. Tem que se arrepender desse batismo triuno, esse batismo trinitário, e ser batizado nesse nome, porque só nesse nome que há remissão de pecado. Enquanto você não batizar no nome de Jesus, você não pode receber o batismo do Espírito Santo. Ah, mas não é possível. Se você não batizar no nome do Senhor Jesus nas águas, você não vai receber o batismo do Espírito Santo. E se você receber o batismo do Espírito Santo, você vai aceitar na hora o batismo em nome do Senhor, que é o que está aqui. Eles receberam o batismo e Pedro falou: porventura pode recusar água, vocês que também receberam o batismo no nome do Senhor Jesus? Eles não recusaram. Por quê? Porque o Espírito Santo guia a pessoa em toda a verdade. Em toda a verdade. Então, como eu falei antes, se você não for batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, você não pode receber o Espírito Santo. Ah, mas tem Bíblia para isso? Atos 19. Atos 19. Prova que se você não for batizado no nome do Senhor Jesus, você não recebe o Espírito Santo. Atos 19 fala isso. E sem o Espírito Santo, você não faz parte da igreja. Você não entra na igreja. Você não tem como você, subir no arrebatamento. Não tem maneira. Atos 19.